Entrevista coletiva de volta hoje, conversando com o secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal. Secretário, o senhor esteve no Rio de Janeiro, um movimento que ficou quase que encampado pelos cariocas, né, porque eles são os maiores perdedores, ou seriam os maiores perdedores, na redistribuição dos royalties. Rio, né? Rio, Espírito Santo e São Paulo, né? São os três. Né? Mas o Rio encabeçou tudo isso aí e o José Aníbal esteve lá, o secretário. A minha pergunta, claro, São Paulo vai perder, o senhor tem que ser contra. Mas se o senhor não fosse secretário de Energia de São Paulo, o senhor seria contra esse novo estudo, essa nova lei de redistribuição? Essa sua pergunta é ótima. Esclareceu o nosso telespectador. A exploração de petróleo no Brasil paga royalty. É como se fosse uma espécie de direito de exploração na região em que está se fazendo a exploração. Então, a região que se explora petróleo no mar, atualmente no Brasil, é principalmente fronteira do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Começa a descer para São Paulo. O pré-sal, que são as maiores reservas, grande parte dele é em São Paulo. Já tem até uma parte que está sendo explorado, mas é a Bacia de Campos / Rio de Janeiro. Pelos cálculos que se faz, latitude, longitude, tem uma parte da Bacia de Campos que pertence ao Rio de Janeiro. Mas já vai entrar na Bacia de Campos São Paulo. E a previsão é de que São Paulo seja provavelmente o maior produtor de petróleo do Brasil lá por 2022, 2023. Então, nós somos grandes interessados nisso. Segundo ponto, qual é o sentido do royalty? Quando eu faço uma grande exploração de petróleo, como já se faz lá no Rio de Janeiro, no pós-sal, no mar, tem várias cidades que recebem um impacto impressionante. Tem que ter base aérea com dezenas de helicópteros que levam 20, 30 pessoas, todo tempo para lá, para cá, equipamentos, barco. Impacta a cidade. Sim, é verdade. As famílias vêm para lá, precisa de mais escola, creche, rua, esgoto, etc, etc. Mas presídio também presídio isso, também. Viu? Mas, enfim, precisa de todo tipo de equipamento. Então, tem por isso que ganha altos salários e gasta na cidade. Como é que era até então? Uma parte do dinheiro ficava com a União, outra parte do dinheiro ficava com o Estado confrontante, outra com os municípios confrontantes, aí ampliou um pouco mais, também os municípios atingidos. Tem muitos municípios que acabam sendo atingidos, embora não sejam, no caso, na Orla. São Paulo tem vários. Tem municípios de São Paulo, Guararema, que tem uma receita muito boa e não é município do litoral de São Paulo. Sim. Mas tem atividades relativas à exploração do petróleo. Qual é a mudança que se quis fazer? E quem motivou essa mudança? Quem motivou essa mudança foi o ex-presidente Lula. Ele depois se arrependeu amargamente. Porque ele fez uma tal propaganda do pré-sal, que a impressão que dava é que o pré-sal ia resolver todos os problemas do Brasil. Sim. Que ia ter muito dinheiro. Não vai, rapidamente. Não vai ser. O Congresso viu aquilo e disse, vai ter tanto assim, é? Então, vai ter tanto assim, vai ter muito royalty, vai ter muita participação especial. Participação especial é quando a exploração vai além daquilo que era esperado. Então, tem mais um excedente aí. Aí todo mundo disse, não, vamos distribuir agora. Pronto. Foi simples. Em vez de distribuir só para os estados confrontantes, municípios confrontantes e União, vamos pegar a maior parte e distribuir para todos os estados e todos os municípios. Aí o Congresso votou isso, claro. Imagina se o deputado vai votar contra. Não. Aí o parlamento votou isso, ele vetou, e não pôde mandar de volta, porque aí o veto tem que ir para o Congresso analisar. Se mantém o veto, se derruba. Você derruba. Não mandou, porque se mandasse, derrubava o veto. Aí está se tentando uma nova lei. Na nova lei, o que conseguimos? Preservar, basicamente, o interesse dos estados confrontantes com 20% daqui por diante. 20% dos 100% do pré-sal, 20% vai para o governo federal, segundo a lei nova. 20 vai para os estados confrontantes, 54 vai para os estados e municípios, Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação dos Municípios, sobra 6% aí, que vai para os municípios confrontantes, 4 e para os municípios atingidos, 2. É muito ruim. Por que é muito ruim? Porque o município confrontante vai ter um impacto, vamos pegar São Paulo, toda Baixada Santista, toda. São Vicente, pega o litoral, Guarujá. pega o litoral norte também, e o impacto não é pequeno. O que eles não conseguirem fazer, eles vão pedir para o Estado fazer, vai sobrar para o Estado. Então, o que nós fomos fazer ontem? Dizer para o presidente o seguinte, olha, a regra que existia anteriormente deve ser mantida.
Novas fontes de royalties do pré-sal, que vão ser significativos, aí sim faz um novo regramento. Mas naquilo que já foi licitado, que já está em exploração, mantém o regramento anterior. Porque senão você cria uma frustração na expectativa de receitas que vai ser danosa tanto para o Rio como para o Espírito Santo, não só os estados, como os municípios. São Paulo perde pouco. São Paulo tem 100 milhões esse ano, vai receber. O Rio de Janeiro vai receber 6, 7 bilhões. Então, o secretário... Os municípios de São Paulo vão receber 380 milhões, que já é um recurso razoável. Mas os do Rio de Janeiro vão receber bilhões. Então, mas o Rio não teve a vida inteira dele nesse berço esplêndido do petróleo? Pois é, o Rio e o Espírito Santo nunca se preocupou em atrair indústria. Não, eles fizeram isso, é bom até você perguntar isso, né? Eles fizeram isso dando muito incentivo fiscal exatamente porque eles têm os royalties. Então... Eles compensaram a perda de receita com incentivando. Agora, então, mas eles atraíram, mas isso é coisa recente. Eles levaram então. para lá uma indústria automobilística agora, dando 80 anos de isenção de ICMS. Então, e aí é sacanagem também. Então, mas e por que São Paulo defende isso? É por isso que eu coloquei para o senhor, se o senhor não fosse paulista, na política paulista, né, se o senhor nasceu em São Paulo ou não, mas se o senhor não fosse um defensor do Estado de São Paulo... aqui, Álvaro Dias. Deixa eu falar aqui. O senhor defenderia que regime? Coisa. Sabe o que eu defenderia? Eu defenderia que uma parte fosse para todos os estados e todos os municípios, mas vinculada. Vinculada à educação. Sim, eu vincularia carimbar essa verba aí. Carimbado, né? Exatamente. O que não é nesse momento. Descarimbada, sei lá o que vai Entra acontecer. No ralo. Vai se perder por todo lugar. Isso eu acho péssimo. Muito ruim. Perfeito. Muito ruim. Concordo. Acho que esse ponto aqui, o governo chegou a propor isso, mas o Congresso rejeitou. Secretário, nosso tempo é curto aqui, infelizmente, e o senhor tem tanta coisa para nos dizer. Eu queria falar sobre a energia solar, que o senhor esteve aqui participando da inauguração da primeira usina de energia solar do Brasil, que a CPFL inaugurou. E eu queria saber quando é que isso vai ser importante para o Brasil em termos de energia solar. Quando é que ela vai ter importância aqui? A nossa projeção para 2020 é que a gente já tenha na casa de mais de 1.000 megawatts com energia solar. Você tem uma ideia, 1.200 megawatts é energia suficiente para iluminar Campinas inteira, à noite, não é de dia não. Então, é uma fonte importante de energia. Pode dar mais, se nós nos empenharmos mais. O custo Brasil, dela é bom? O preço? Não, o preço é alto. É alto, o preço né? é alto. O preço então, 3 vezes o preço médio que está se praticando hoje no mercado de R$ 110 reais, com fontes alternativas novas. E o que vai baratear esse custo? Então, o que vai baratear esse custo? Produção interna dos equipamentos. O Brasil é o maior tudo importador. Importado hoje? O Brasil é o maior exportador da matéria-prima que se faz as placas fotovoltaicas. O Brasil é o maior exportador de silício e importa a matéria... O valor agregado vem, então a gente paga por isso. Mas hoje mesmo recebi um grupo que está interessado. Quer dizer, hoje não, esta semana recebi um grupo que está interessado em fabricar no Brasil. Ótimo. Inclusive aqui na região daqui de Campinas, mas enfim, um grupo que está interessado, um grupo americano. O importante é dizer para vocês, o que tem de energia alternativa? A solar. Essa que foi inaugurada em Campinas tem a seguinte virtude. O que se usa de captação de energia solar, em geral, é para aquecer água no Brasil. Até muita gente faz isso em casa, etc, etc. Principalmente em casa. A diferença do que se fez agora é que você captou a energia solar e transformou ela em energia elétrica. Isso é extraordinário. A China tem plantas enormes sobre isso. Qualquer coisa, para aquecer água. A China tem muita. A Espanha tem muita. A Alemanha tem também. Os Estados Unidos já tem. O Brasil tem perspectiva. Nós vamos anunciar logo lá em São Paulo uma mini usina também de captação de solar para geração de energia no Parque Vila Lobo. É um investimento da CESP com a AES, mais uma empresa que é daqui de Campinas, Tecnometal, acho, que vai fornecer as placas. Bom, mas nós temos a biomassa, que é o bagaço e a palha de cana. Isso. E essa é uma fonte extraordinária. Né? Essa já está com Ela está vendendo, inclusive, para... Já está com mais de 4.000 megawatts. Oh. A CPFL, inclusive, fez a modernização de algumas plantas, algumas usinas, para gerar mais excedente de energia com bagaço e palha de cana. Nós já podíamos estar fazendo muito mais. É que o governo define a compra de energia num leilão único
se faz 2 vezes em Brasília, por quem oferece o menor preço. A eólica, aquela das PAS, ofereceu o melhor preço ano passado. Bom, pegou 75% da energia contratada, só que está sendo produzida essa energia no Nordeste, no Ceará, no Rio Grande do Norte, Ceará, terra do meu pai. Pois bem, o problema é trazer essa energia. Está sem linha de transmissão para trazer. As plantas estão prontas, as PAS já podiam estar gerando energia. Você, eu e ele, todo mundo está dizendo, está pagando, porque essa energia foi contratada e o cara que investiu, ele, a partir de tal dia, ele começa a receber, gerando ou não gerando. Secretário. Então, tem que ter mais planejamento estratégico no Brasil. Tem que ter. Nós vamos ter que encerrar a entrevista. Infelizmente, é uma boa notícia a importância da eólica, da biomassa, mas essa última que comprou, mas não tem como transmitir, é terrível. Secretário José Aníbal, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Uma boa noite para o senhor, viu? Muito obrigado, boa noite aos telespectadores, a você, a Zezé, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Bandeirantes. Zezé, boa noite. Obrigado. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Boa noite a você que está conosco, boa semana e até o próximo domingo. Até lá.